Bingo. Dando continuidade, João Márcio, as notícias que nós estávamos dando o balanço dos últimos 12 meses, desemprego e miséria, né, João Márcio? Nesses últimos meses aí, o desemprego aumentou muito, 12% da população econômica ativa está sem trabalho e o pessoal, nos jornalões, os deputados que protegem o Temer, sempre dizem que estão melhorando, que o emprego está voltando, mas além de não voltar esse emprego, o emprego que está voltando muitas vezes é aquele terceirizado, né? Aquele precarizado onde você recebe muito menos pelo trabalho prestado. Os cortes nos programas sociais também, João Márcio, são muito grandes. 83% de queda em políticas públicas. Só na área da moradia, João Márcio, 62% a menos. Então, e consequentemente, a pessoa mais pobre não consegue financiar a casa, o material de construção não vende porque não constrói e assim por diante. O efeito dominó, leva todo mundo. Isso nós já falávamos no domingo passado, que quanto menos as pessoas ganharem, quanto mais o trabalhador for explorado, quanto menos programas sociais, é menos dinheiro circulando na economia. Por isso que a gente vê tanta loja fechando, tanto aluga-se nos centros das cidades aí, que muita coisa já fechou, porque é isso que ocorre. Muita gente que comemora achando que vai explorar mais o trabalhador, muita gente comemora dizendo, esse sujeito não merecia ganhar a bolsa ou alguma coisa assim, perdeu, mas as pessoas esquecem que esse dinheiro circula na economia local e ajuda a movimentar o comércio, a indústria e a melhorar a economia. Quando começa a se precarizar e ganhar menos, a tendência é que a economia encolha ainda mais, os problemas se agravem ainda mais. Então, ao invés de melhorar, nós estamos andando na contramão, tentando resolver essas questões. Teve mais questões aí relacionadas a esse governo, que é o ataque às populações do campo e aos povos tradicionais, aquela aliança com a bancada ruralista que começa a permitir a venda de terras para estrangeiros no país, regularização de terras de grilagem, favorecendo a bancada ruralista em vários projetos, inclusive de isenção de impostos, que muitos grandes do setor agropecuário tinham impostos pendentes a pagar. Então, o governo se dobrando aos grandes empresários agrícolas, que são representados pela bancada ruralista, que tem praticamente 200 deputados lá dentro, e o pobre trabalhador, o menos favorecido, a população do campo, os povos tradicionais indígenas sendo penalizados. Além disso, comunicação pública e violação de liberdade de expressão. Vem aí muita censura, essa preocupação dos políticos de que as redes sociais agora são a ferramenta do povo descer o cacete deles, estão tentando aí, de certa maneira, calar, ou proibindo, ou dizendo que vão punir os fakes aí, de medo nas próximas eleições de o povo se esconder atrás de perfis falsos e descer o cacete nesses vagabundos por lá, e outras ameaças à liberdade de imprensa e de expressão que vem por aí sendo censuradas, e projetos aí tentando calar quem ainda tem alguma voz e que tem coragem de falar as verdades nesse país. Nós provavelmente estamos com o nosso na reta com esse povo também, porque de vez em quando, mesmo aqui de longe, nós falamos as nossas verdades também. Então, ainda bem que temos o direito de falar, mas tem muito deputado, senador e o comando do nosso país querendo cercear essa liberdade de expressão que felizmente nós ainda temos. Outras questões também importantes, João Márcio, é o fim das farmácias populares. Existe alguma ou outra por aí ainda, mas aquelas que eram do governo, elas já fecharam. Existe uma ou outra em parceria com a iniciativa privada, mas também estão com os dias contados. Fim do Ciências Sem Fronteira, que era aquele intercâmbio de jovens estudantes do Brasil que iam para universidades estrangeiras e assim por diante. Ou seja, é um desmonte de um Estado soberano. E é o Brasil ficando de joelho frente aos países economicamente mais fortes. E tem uma última notícia dessa semana aí, uma parceria, que na verdade não é uma parceria, uma compra da Embraer pela Boeing, uma das duas maiores fabricantes de aviões de grande porte do mundo, a Boeing,
que fez uma oferta ou está estudando, fazendo uma oferta pela Embraer, e o governo Temer se mostrou assustado, dizendo: meu Deus, nós não vamos permitir que a Embraer seja vendida, quando na verdade a Embraer já foi privatizada. Ué, mas o Meirelles e o Temer e o Padilha e essa raça não vivem indo para os Estados Unidos, João Márcio? Na verdade, eles estão fazendo um charminho, porque há 3 meses, mais ou menos, o governo federal encaminhou uma consulta ao Tribunal de Contas, vendo de que maneira eles podiam liquidar as Golden Share. Golden Share, eu acho. Golden Share, que são... Nosso inglês é meio enferrujado. Que são é um grupo de ações que o governo deixou garantido e que dá alguns direitos, alguns privilégios para o governo, mesmo nessas empresas que já foram privatizadas. Por exemplo, o governo pode nomear a chefia dos conselhos destas empresas e pode definir, por exemplo, para uma Embraer investir na segurança ou em programas militares que interessem ao país, pode definir alguns investimentos importantes que a Embraer pode fazer e as outras empresas também, e se vender isso, simplesmente deixa na mão do capital internacional todo o direito e para fazer o que bem entender com essas empresas que eram empresas estatais e que foram vendidas. Então, o que sobrou ainda dessas empresas, o governo mesmo pediu para o Tribunal de Contas ver como que ele pode vender, e agora está assustado que a Boeing fez oferta pela Embraer. Só conversa fiada. Na verdade, está querendo entregar de uma vez o restinho que ainda sobrou dessas grandes empresas nacionais que já foram privatizadas. Esse governo Temer e os seus ministros investigados e atolados em denúncias são uns dissimulados, na verdade, né? Eles na imprensa eles dizem uma coisa, mas pelas costas eles fazem outras coisas bem diferentes. E interessante, João Márcio, que o que eles querem vender, as empresas estatais, uma Embraer, uma Eletrobras, as usinas, etc, que o governo Temer quer vender, a maior parte delas, ou quase 100%, empresas amortizadas, ou seja, empresas que o contribuinte brasileiro já pagou. Eles querem vender coisa paga, em vez as pessoas dizem: não, tem que a iniciativa privada, tem que deixar a iniciativa privada agir. Ótimo, mas a iniciativa privada não se dispõe a fazer.